Pessoal, chegou o dia da gente fazer o review desse notebook aqui da Terabyte, o Superframe Force, ou também dá pra gente chamar de Super Cine, né? Porque o logo é muito parecido. Mas brincadeiras à parte, a gente já chegou a mostrar esse notebook em um vídeo de unboxing aqui no canal, também em uma live de testes, e ele entra aí para concorrer no mercado das RTX 4050, né? Na faixa de preço dos seus R$6.000 mais ou menos, onde os principais concorrentes seriam o Avel Storm BS e também o Navi Lunar, ficando mais barato do que outros modelos como o Dell G15 ou o Helios 1016, que também tem uma 4050, mas ficam nos seus 7.500 mais ou menos. De processador, temos aqui o i7 12650H, ainda de 12ª geração, exatamente igual o Avel Storm BS, que conta com o mesmo processador, mas ambos lutando contra o i5 do Navi Lunar, que já é de 13ª geração. A Superframe também tem aqui a versão do Force i5, que custa um pouco mais barato, mas usa o i5 12450H, 12ª geração e relativamente mais simples também. Mas enfim, bora fazer então uma análise detalhada sobre esse notebook na versão i7, que foi o que a Superframe mandou aqui pra gente. Claro, isso depois de você deixar o seu gostei, porque isso ajuda demais o canal por aqui. Se você curte aqui os nossos conteúdos, né, já deixa o gostei aí no começo do vídeo. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí se você gosta desse universo de notebooks gamers, fechou? Agora, bora lá, vamos conhecer melhor esse Superframe Force da Terabyte. E galera, para quem acompanha o canal, sabe que esse notebook aqui, esse Superframe Force, né, é um notebook remarcado que utiliza chassis Tongfeng, né? Para quem não sabe o que é isso, basicamente a Tongfeng é uma fabricante chinesa que fabrica chassis desses notebooks, ou seja, a estrutura, placa-mãe, etc. Daí alguma marca vai lá, compra um desses projetos, termina de montar no Brasil com memórias, SSDs e tal, e então remarca para venda aqui no país. E pessoal, isso não é necessariamente uma crítica, tá? Eu não comecei o vídeo criticando aqui a marca, só tô explicando o que é porque eu vi que muitas pessoas ficaram com dúvidas quando a gente fala esse termo, né, que o notebook é Tongfeng e tudo mais, porque algumas marcas aqui do Brasil trabalham dessa forma, como por exemplo, a Avel utiliza chassis da Tongfeng e a Navi também. E agora temos uma terceira marca fazendo a mesma coisa, que é a Superframe. E pessoal, eu particularmente falando gosto, tá, dos projetos Tongfeng. Eles costumam ser um pouco mais sóbrios, um pouco mais finos, mais leves do que os notebooks gamers mais tradicionais e costumam entregar uma boa qualidade também. Mas de fato perdem um pouco da personalidade, né? Se você pega os notebooks da Avel, da Navi, agora do Superframe e para comparar um do lado do outro, eles são todos muito parecidos porque são fabricados basicamente da mesma fábrica, podemos falar assim, que é da Tongfeng. No caso do Storm BS, o projeto é bem parecido com esse visualmente e até no hardware eles são iguais. Já o Navi Lunar usa também chassi Tongfeng, mas com uma estrutura um pouco mais recente, né, uma estrutura diferente ali, com uma tela já de 16 polegadas. Mas uma coisa é fato, pessoal, o design de notebooks Tongfeng costumam ser mais sóbrios, menos gamer, né, o que pode chamar a atenção da galera que vai usar esse notebook para trampo, por exemplo. No caso aqui do Superframe Force, ele é todo de plástico, mas com acabamento fosco na tampa, inclusive bem gostoso. Tem esse logo com um S cromado bem no centro. E pelas fotos eu confesso que eu achei esse logo um pouco grande demais, achei que ia ficar feio, mas olhando pessoalmente eu gostei. Ele tem um tamanho ok, até que ornou bem com o resto da tampa, né? Se não tivesse esse S no meio, ia ficar uma tampa completamente lisa e aí sem personalidade nenhuma mesmo. Agora, um probleminha desse design é que a tampa marca dedo, viu? O seu melhor companheiro aqui vai ser um paninho de microfibra para você ficar limpando o Note. E como eu tinha dito, ele é bem leve, fica na casa aqui dos seus 2,3 kg, o que é bem bom, comparado com outros modelos que chegam perto dos seus 3 kg de peso. E de espessura, ele é só ok, tá? Mede aqui 2,7 centímetros, o que é relativamente grosso, mas ainda dentro da média entre os notebooks gamers dessa categoria. Um ponto negativo que costuma acontecer com os notebooks Tongfeng é que a dobradiça é mais simples, tá? Então aqui você não vai conseguir abrir o notebook utilizando uma mão só. Ah, e ela também não abre 180 graus, tá? Abre uns 160 mais ou menos. O palm rest aqui do notebook, né, a parte onde fica o teclado, o touchpad, também é tudo de plástico, um plástico fosco com um acabamento legal. A única coisa que me incomodou aqui no palm rest desse notebook é esse adesivo aqui, não por conta do adesivo, mas ele tá colado torto, não sei se vocês conseguem ver, e isso me dá um toque nervoso, cara. Toda vez que eu vejo isso, dá vontade de arrancar fora, mas é um notebook emprestado, então eu não vou fazer isso. O teclado aqui é padrão dos notebooks Tongfeng também, tá? É exatamente o mesmo teclado utilizado nos Avel e nos Navi, então é um teclado ABNT, full size, com teclado numérico, mas sem algumas teclas. Por exemplo, você vai notar que apesar de ter um numpad, ele não tem um Enter aqui do numpad, também não tem um ponto de interrogação e nem a barra. Para fazer o interrogação nesses teclados Tongfeng, até nos notebooks da Asus, você faz uma combinação de teclas que é o
Ctrl Alt Q para barra, Ctrl Alt W para ponto de interrogação e Ctrl Alt E para fazer o símbolo do grau. Dá também para você utilizar o Alt da direita, que é o Alt GR, né? Então Alt GR Q é barra, Alt GR W é ponto de interrogação e Alt GR E é o grau. Isso você meio que tem que se acostumar, mas se acostuma rapidamente, tá? E é meio que padrão de vários notebooks aí recentes aqui no Brasil. Ah, e é claro, né? Estamos falando aqui de um teclado retroiluminado, single zone, então apenas de uma cor, mas ele sim é RGB, ou seja, é uma cor por vez que você pode ali configurar, mas você pode alternar as cores, escolher a cor que você quer, ou deixar alternando de forma automática também. A sensação de digitação aqui é boa, as teclas são um pouquinho mais durinhas, o que eu gosto, tá? Isso vai muito de preferência, o VAP já prefere umas teclas mais moles. O botão Power aqui é separado, inclusive ele tem um botão para alternar entre os modos de performance, que ajuda muito na hora de jogar, você não precisa ficar abrindo software para poder alternar entre os modos toda vez que eu for entrar no jogo. E eu vou te falar que eu curti o touchpad, tá? Normalmente eu critico os touchpads de notebooks Tongfeng, mas o modelo usado aqui é bem bom. É um touchpad grande, com deslize bom, por ser fosco ao invés de ser liso, e com cliques relativamente leves também, apesar de serem um pouco barulhentos. E assim como outros touchpads Tongfeng, sempre tem aquela bolinha branca que se você tocar 3 vezes, você bloqueia o touchpad para ele não ficar te incomodando, evitando toques acidentais caso você já esteja utilizando o mouse externo. E bom, esse Note da Superframe tá com uma tela de 15 polegadas, tá? Full HD, 144 Hz, mas é uma tela básica, tá, pessoal? Aqui temos um brilho baixo de 250 nits e cobrindo até 45% do NTSC, cores básicas também. Nessa faixa de preço, ele tá concorrendo contra o Avel Storm IPS, que também tem uma tela básica, bem parecida inclusive, tá? Mas também tá concorrendo contra o Navi Lunar, que tem uma tela bem melhor. Inclusive o Lunar surpreendeu bastante nesse ano, quer dizer, ano passado, por trazer uma tela com mais brilho e mais cores também. Agora sim, a tela que esse Superframe utiliza é uma tela ruim? E não, pessoal. Longe disso, é uma tela IPS que vai conseguir te atender aí no dia a dia, tá? Tem uma boa taxa de atualização para você jogar de forma fluida e tal, mas com certeza não é uma tela recomendada para quem vai trampar com fidelidade de cores, como fotografia, imagens, edição de vídeo, por exemplo. E também não esperem recursos especiais como G-Sync, Advanced Optimus, né? Nessa tela você não vai ter, o que não é um grande problema. Os seus concorrentes principais também não contam com isso, mas os concorrentes que custam um pouquinho mais caro, como o Dell G15 e Helios 16, já tem essas tecnologias e até por isso que eles custam mais. Agora falando sobre conexões, para você conseguir montar um setupzinho completo com esse Note, é o seguinte, do lado direito aqui você vai ter duas portas USBs comuns 3.2 Gen 1, tá? Para conectar, sei lá, um mouse, algum periférico. Do lado esquerdo você vai ter mais uma porta USB, mas dessa vez 2.0 e sim, tá meio ultrapassado, né? Uma porta 2.0 aqui, assim, dá para usar argumentos de que você pode conectar um mouse, que o mouse você não precisa ser uma porta 3.2 e tal, mas meio ultrapassado. E temos aqui uma entrada P2 combo para headsets, tá? Tanto para fone quanto microfone juntos. Já atrás temos uma entrada bem diferenciada que é a Mini DisplayPort, tá? Que permite você conectar um monitor externo extra ali através dela. Em contrapartida, a USB-C desse Note é simples e só passa dados, tá? Ou seja, não é compatível nem com carregamento PD e nem com passagem de vídeo DisplayPort. Então não dá para usar monitor nessa USB-C, infelizmente. Isso também é um ponto meio complicado, mas assim, os seus concorrentes, infelizmente, o Navi e o Storm IPS, que também são Tongfeng, tem esse mesmo problema. A USB-C dos Tongfeng dessa geração não estão passando vídeo e nem suportando carregamento por algum motivo. Continuando aqui, temos uma HDMI 2.1, de novo, para monitores externos. Então aqui você pode conectar dois, né? Um via DisplayPort, Mini DisplayPort e outro via HDMI. RJ45 para conexão via cabo e também a entrada da fonte de energia. Fonte essa que tem o logo da própria Superframe ali, então eu não sei se é aquela fonte FSP que a gente estava acostumado a ver no Tongfeng, é de 180 watts e que deu conta do recado, tá? Pelo menos nos nossos testes, tanto em live como também com o VAP testando durante a semana, ele não deu sinal de descarregamento, ele não descarregou enquanto a gente jogava. Agora, um ponto positivo nessa parte de conexões é que tanto a Mini DisplayPort como a HDMI estão ligadas diretamente na RTX 4050. Então você pode usar monitor externo em qualquer uma das duas entradas que você não vai sofrer com o gargalo da placa de vídeo integrada, né? E notebook gamer é sempre bom ficar ligeiro nisso, porque se a saída de vídeo tá ligada na placa de vídeo integrada, é bem capaz que você esteja perdendo um pouquinho de performance FPS mesmo. Às vezes causa um pouco de input lag, stutter, então o ideal é que a saída de vídeo, né, onde você vai conectar o monitor, esteja ligada na dedicada. E aqui na Superframe você não precisa se preocupar, as duas estão. E bom, esse notebook aqui também tem alto-falantes embutidos, é óbvio, né? Mas são alto-falantes bem básicos, tá? O som dele é bem padrão, comum, vai te servir para momentos que você não tiver com fone de ouvido, mas nada de muito especial.
Assim como a webcam também, resolução HD 30 fps, eu estou no estúdio, então a iluminação até que tá ok. E assim, notebook gamer, né? É difícil a gente ver um notebook gamer com webcam boa e vocês já estão me ouvindo através do microfone integrado dele também. Agora, sobre bateria, pessoal, caso você vá utilizar ele fora da tomada, ele tem uma de 46 Wh, que a gente já viu equipada no Avel A65 Ion, que inclusive teve a pior duração de bateria de todos os notes que já passaram por aqui, mas no caso desse Super Frame, ele conseguiu ter uma autonomia melhor, papo de 4 horas e 20 minutos no nosso teste. É uma autonomia baixa na média de notebooks que a gente testa por aqui, mas está dentro do esperado para um notebook com chassi Tongfeng, isso é uma característica dessa galera. E vale a pena lembrar que o nosso teste de bateria consiste em deixar o notebook rodando um vídeo no YouTube com metade do brilho da tela, 20% do volume e modo de economia de energia. Tá? Com você utilizando o notebook na prática, com um brilho maior, ou rodando navegador que consome mais energia do que deixar um vídeo rodando, vai durar menos na sua mão, tá? Durou 4 horas e meia no nosso teste, mas na prática, às vezes chega a ser a metade dependendo do que você estiver fazendo. O que me pega nessa parte de bateria é a mesma coisa do Avel A65 Ion, porque se você desmontar o notebook, você vai ver que tem um baita de um espaço sobrando ali do lado da bateria, né? Que poderia ali acomodar uma bateria maior ou poderia ter sido melhor aproveitado. E sim, se você quiser, dá para você fazer upgrade de bateria, mas aí você tem que correr atrás de uma que seja compatível, né? Então assim, não é um upgrade tão fácil quanto trocar memória RAM. E pessoal, antes da gente continuar para a parte mais legal desse vídeo, que é a parte de hardware dos testes que a gente fez, né? Queria passar um recadinho para caso você esteja aí procurando um notebook gamer para comprar, porque é o seguinte, para você não pagar caro no seu notebook, eu recomendo que você conheça o nosso site, que é o benchpromos.com. A gente criou esse site para poder postar promoções de notebooks, periféricos, né? Coisas que a gente testa por aqui, porque lá a gente avisa se está rolando algum cupom de desconto, se está tendo cashback, se está mais barato que o comum ou não, se está caro também. E aí dessa forma você consegue saber se o notebook tá barato ou não, se é uma boa oportunidade de pegar aquele modelo que você já estava namorando, né? E acaba descobrindo de repente que tinha um cupom de desconto para você utilizar ou um cashback. Sem contar que no site agora tem a nossa página de benchmarks, onde a gente deixa registrado todos os nossos testes que a gente faz por aqui. Se bobear, daqui a pouco nem preciso mais fazer review, é só vocês olharem o resultado por lá mesmo. Vou deixar o link aqui na descrição, eu recomendo muito que você dê uma olhada, principalmente se você gosta desse universo de notebooks gamers aí e também de periféricos pro setup, que a gente posta muita coisa por lá. Inclusive, você já fiel do site, comenta aí o que vocês gostariam de ver mais lá, porque a gente quer tornar esse site cada vez maior e preparado para a comunidade de notebooks aqui no Brasil. Enfim, chega de propaganda e vamos falar então sobre hardware, né? E vamos começar por um ponto meio polêmico, que é a parte de memória RAM desse Super Frame. Esse Note já está sendo vendido com 16 GB de RAM DDR4 de fábrica, tá? Tanto na versão 5 como na versão 7. Só tem um pequeno detalhe. Ao invés dele vir com duas memórias de 8 GB cada, né, compondo ali o Dual Channel e somando 16 GB no total, ele tá vindo com apenas um pente de 16 GB em Single Channel. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, mas principalmente na tecnologia DDR4, que é o que esse notebook utiliza, né? O Single Channel faz você perder performance com relação ao Dual Channel. Você ter dois pentes equipados ao mesmo tempo, que é o Dual Channel, né? Para quem não sabe, Single Channel é você ter apenas um pente, Dual Channel é você ter dois. Quando você tem dois, você tem basicamente dois canais de comunicação da memória, o que faz o seu processador conseguir responder bem mais rápido do que quando você tem apenas um pente instalado. Eu entendo, talvez, a motivação da Super Frame por vender com apenas um pente de 16, porque facilita para você fazer o upgrade depois, né? Como ele vai vir com um pente de 16 instalado e o outro slot livre, é só você comprar mais um de 16 sem ter que trocar o pente original. O problema é quem vai comprar esse notebook sem pensar em upgrade. Principalmente nesse universo de notebooks, né? Muitas pessoas que compram não querem lá desmontar o Note, comprar mais memória RAM para instalar depois, né? Muitas pessoas só querem comprar e usar, e essas pessoas estarão sendo punidas porque, bom, ele originalmente vem em Single Channel e não em Dual. Nos nossos testes, nós testamos das duas formas, tá? Ele original, em Single Channel, e testamos ele em Dual para ver se faz diferença, então já eu mostro esses testes para vocês. Enfim, a memória que veio é uma Kingston Fury Impact DDR4 de 3200 MHz, inclusive é uma das memórias que a gente costuma recomendar por aqui, é uma memória boa, tanto que para testar o Dual Channel, a gente utilizou duas Fury Impact também, só que sendo duas de 8 GB cada. Agora, um ponto legal
legal desse Super Frame é que ele está vindo já com 1 TB de SSD de fábrica em ambas as versões, tá? Tanto i5 quanto i7. Inclusive, o SSD que vem é o Kingston NV2, um outro SSD que a gente sempre recomenda por aqui. As velocidades deles são normais, tá? Nada demais, mas é um ótimo SSD custo-benefício. E claro, tem um segundo slot para você adicionar mais um SSD se você quiser, já compatível com Gen 4. E bom, pessoal, falando agora de processador, esse Note vem equipado com i7 12650H, um processador aí de 12ª geração, com 10 núcleos e 16 threads. É um bom processador, mas já tá ficando um pouco para trás, tá? Não porque ele é de 12ª geração, os 12ª ainda estão bem fortes hoje em dia, mas é um 12ª com final 50. Normalmente processadores que terminam com 50 são processadores mais simples, mais fraco, por exemplo, do que o 12700H. Tanto que no nosso teste do Cinebench, que estressa especificamente o processador e dá uma pontuação para ele, o Super Frame não se saiu tão bem por aqui, seja em single ou dual channel, porque aqui não fez tanta diferença essa parte da memória RAM. E se você reparar bem, você vai ver que o Alveo Storm BS tem exatamente o mesmo processador e fica 28% na frente aqui. Isso acontece porque a forma como o Super Frame tunou aqui os consumos dos componentes, né, do jeito que ela configurou, fez com que esse i7 chegasse a apenas 53 watts de consumo médio durante o estresse ali no Cinebench. Já o Storm BS faz esse mesmo i7, é exatamente o mesmo processador, chegar a 78 watts de média, resultando ali em uma performance melhor. E talvez você se pergunte por que o Super Frame consome menos então no final das contas, né? E provavelmente é porque o sistema de arrefecimento desse Note pode não estar aguentando, né, o i7 na sua potência total, então você tem que tirar um pouquinho de performance dele para ele não esquentar tanto. Tanto que em jogos a temperatura do processador aqui fica sempre acima dos 90 graus, então é um notebook quente. E o pior, com clock bem baixo, tá? Com clock ali abaixo dos seus 3 GHz. O próprio consumo tá bem baixo, cerca de 30 watts aqui no Cyberpunk é pouco, né? Os notebooks ficam nos seus 50, 60 watts. E isso significa que pelo fato do processador estar esquentando bastante, é necessário abrir mão de clock, de consumo, para fazer com que ele não esquente ainda mais. Só que isso significa que você está abrindo mão de performance. Então, se o sistema de arrefecimento aqui fosse melhor, ele teria uma performance melhor ainda, tanto no Cinebench como também em jogos. Enfim, testamos aqui também o Cinebench Single Core, aqui ele foi ok, tá dentro da média, até porque esse teste não esquenta muito o processador, fazendo ele conseguir trabalhar sem precisar sofrer o throttling, né, que é a perda de desempenho. Mas já no 3D Mark CPU Profile, outro benchmark, a gente vê novamente o Super Frame ficando bem para trás, 39% atrás do próprio Alveo Storm BS. Tá, a gente viu que o processador tá um pouco limitado, mas e a RTX 4050 também tá com algum tipo de limite nesse Note? E a primeira notícia é positiva. No painel de controle da Nvidia, ela chega a 140 watts de especificação técnica, tá? O que tá dentro do padrão. E a segunda notícia é positiva também, fiquem tranquilos. Tanto no Blender quanto no Time Spy ou também no Pot Royale, né? São 3 benchmarks de placa de vídeo. Essa 4050 teve um desempenho completamente dentro da média, tá? Nela você não vai sofrer com throttling, nem perda de performance como acontece ali no CPU. Pelo contrário, a temperatura dela tá muito boa, longe de sofrer problemas ali com throttling. Então é engraçado que no processador tá ruim a temperatura e na placa de vídeo tá boa até demais. O clock aqui tá bem bom, o consumo também tá dentro do normal, o que é uma ótima notícia. Eu sei que vocês querem saber como é que esse notebook se saiu em jogos, mas antes eu queria mostrar para vocês alguns recursos que ele tem, né? Porque a gente utilizou esses recursos para fazer os testes. Primeiro que no software dele você consegue habilitar um recurso chamado Mux Switch, onde você consegue usar apenas a placa de vídeo dedicada para gerar vídeo na tela interna do Note. Dessa forma você evita gargalo da placa de vídeo integrada. Apesar de que habilitar esse recurso vai fazer com que qualquer coisa que você estiver fazendo, sei lá, escrevendo um texto no Word, vai utilizar 4050 para renderizar, né, para gerar a sua tela, e isso vai gastar muita energia. Então, o ideal é você só ativar esse recurso para jogar. No uso básico, principalmente se você for utilizar um notebook fora da tomada, é bom desativar esse recurso porque aí a placa de vídeo integrada economiza energia, apesar de causar gargalo na dedicada. Ele tem também 3 modos de performance, inclusive um modo extra personalizado, onde você consegue configurar manualmente ali os powers dos componentes, né, para quem é mais nerdola. Mas eu vou ser bem sincero que mesmo se você colocar tudo aqui no máximo, ele ainda não fica melhor que o Turbo. Inclusive, todos os testes que a gente fez nesse Note foram no modo Turbo. Até porque esse modo não faz ele ficar muito barulhento, tá? No máximo que ele pega ali de barulho é 53 decibéis, o que ainda é bem silencioso. Agora sim, finalmente vamos para o que interessa. Estamos falando de notebook gamer, né? Então vamos ver como é que ele se saiu em jogos. E ó, pessoal, começando aqui pelo nosso teste no Red Dead Redemption 2, a gente configurou em Full HD, num preset aqui do alto, e temos 2 resultados.
O resultado de baixo é o Super Frame em single channel, pegou ali 90 FPS, né? O que eu confesso que já foi um resultado bem aceitável, eu achei que ele ia sofrer mais pelo fato de não estar em dual channel, mas se você botar 2 pentes de RAM e fazer o dual channel, ele sobe para 94 FPS, ficando mais dentro da média entre os resultados de outras 4050. Em single channel daria para dizer que ele estava levemente abaixo da média, mas olhando o resultado em dual, dá para ver que nos jogos ele está conseguindo entregar a mesma coisa que seus concorrentes. Na realidade, teve um teste que ele se destacou, que foi o Assassin's Creed Valhalla. Em Full HD, no alto, ele tá liderando a tabela das RTX 4050. Isso, claro, se você utilizar ele em Dual Channel, tá? Porque em Single Channel ele foi a pior 4050. É da água ao vinho, né? No Forza Horizon 5, eu sei, essa tabela tá um pouco poluída, mas ele tá dentro do bolo, tá? Das RTX 4050. Dentro dessa tabela tem tanto o resultado dele em Single Channel, que são os dois de baixo, quanto em Dual Channel, que são os dois resultados de cima, e aí tem resultado utilizando ou não Frame Generation. E novamente, em Dual ele fica mais pro meio da tabela, e em single channel ele fica lá para baixo. E por último, botamos aqui um jogo competitivo, que é mais sensível ao processador, que é o ponto fraco desse Super Frame, e mais sensível também ao dual channel, né, que é o Rainbow Six Siege. Aqui dá para ver uma gigantesca diferença entre o single channel lá embaixo com o dual channel mais para cima, né? Mas mesmo em dual channel, esse Super Frame fica para trás contra vários outros notebooks, justamente porque o CPU dele tá mais fraco. Inclusive, ficou bem para trás se comparado com o Storm BS, que tem exatamente o mesmo kit. E não só no Rainbow Six, tem outros jogos que você vai sentir bem essa diferença do single channel pro dual, tá? Principalmente jogos pesados pro processador, como é o caso do Spider-Man Remastered, que em single channel tava rodando na média dos seus 60 FPS, com o jogo em Full HD no muito alto, partindo para 76 FPS com a única alteração de estarmos agora em dual channel. A mesma coisa acontece no CS2, que a gente sai de 120 FPS para 171 FPS com o jogo no baixo em Full HD. De novo, a diferença é que estávamos em single e depois fomos para dual. Então assim, por mais que ele não tenha ido tão mal nos testes de single channel, é completamente viável utilizar ele dessa forma, né? Eu achei no começo que não seria, mas fui surpreendido. É interessante sim você botar um segundo pente de RAM nele, fazer esse upgrade para você ganhar um pouquinho mais de performance em alguns jogos. Não vai ser em todos os jogos que você vai notar uma melhoria de performance, mas em alguns isso vai ser bem impactante. Então, considerando que você vai fazer o upgrade de RAM, vai deixar esse notebook aqui em dual channel, nós fizemos mais alguns testes, né? Já com ele dual, para ver o que você poderia rodar. Por exemplo, rodamos aqui um Warzone no Full HD no baixo, utilizando o Frame Generation, que agora tem no jogo, né? E aí pegou 147, 150 FPS mais ou menos, né? Uma taxa de frames até acima dos hertz do monitor dele. E assim, rodou super fluido, sem stutterings, não notamos nenhum tipo de input lag também, é totalmente viável utilizar o Frame Generation. O próprio Cyberpunk 2077, que a gente citou algumas vezes nesse vídeo, foi possível rodar em Full HD no Ultra, usando o Frame Generation a 79 FPS ali, de forma bem estável também. Mas aqui eu acho que ele rodaria melhor se o CPU não estivesse sofrendo ali tanto throttling e caindo de 3 GHz direto. Rodamos um Alan Wake 2, um jogo pesadíssimo, né? Rodou aqui no Full HD, no alto, usando DLSS qualidade e Frame Generation, na média dos seus 80 FPS mais ou menos. The Last of Us em Full HD no médio, cravou a 60 FPS e rodou Palworld ali no máximo, 77 FPS, para você ir caçar uns paus aí no seu tempo livre. E galera, podem ficar tranquilos com relação à temperatura na carcaça, como esse note é todo de plástico, ele não esquenta muito, tá? A única parte que pode te incomodar um pouco é o centro dele, na região do J, ali fica um pouco mais quente, mas isso é comum em notebooks, porque lá é justamente onde fica o processador embaixo. E pessoal, antes da gente finalizar o review, quero só falar sobre uma observação, que quando você comprar esse Super Frame, ele já vai vir com o Windows instalado, tá? O que é legal, mas é um Windows não ativado. Não sei se dá pra ver na câmera, mas tem um símbolozinho aqui, ó, ativar o Windows. Nas gravações vocês devem ter visto que estava dessa forma. A Super Frame optou por mandar esses notebooks com o Windows instalado, mas o Windows no modo Trial, tá? Então se você quiser, você pode ativar esses Windows depois, mas sendo bem sincero, não é necessário, tá? Dá para você utilizar o Windows dessa forma aqui para sempre, né? Não é um grande problema, você só perde algumas limitações, você não pode alterar o wallpaper, né? Você não pode personalizar o Windows em si, e ele fica também com essa marca d'água, né? Te enchendo o saco. E antes que vocês reclamem do porquê que a Super Frame fez isso, vale a pena lembrar que, por exemplo, na Avel, quando você compra na versão mais barata, ele vem com Linux, e se você quiser o Windows, você paga R$400 a mais. Beleza, já vem ativado, mas se você não quiser o Windows, ele vem com Linux, te forçando a formatar, cara. Provavelmente você não vai usar o notebook gamer no Linux. Então, nesse caso, eu gostei do que a Super Frame fez. Claro que eu preferiria que já viesse com o Windows ativado, mas não sendo uma possibilidade por conta de custo, né?
beleza, manda com Windows sem ativar mesmo, se eu quiser eu ativo depois, ou que eu tô fazendo aqui, nem sequer ativei. E uma dica, tá? Se o problema for o wallpaper, dá para trocar o wallpaper mesmo com Windows dessa forma aqui, é só utilizar um software chamado Wallpaper Engine. Tá, mas enfim, no final das contas, vale a pena comprar esse Super Frame Force da Terabyte? E bom, pessoal, ele vem aí para ser mais uma opção na faixa dos seus R$6.000, já te entrega uma boa performance em jogos, equiparado com outros notebooks, né, que também conta com uma 4050, e no geral, o Super Frame tem a vantagem de já vir com SSD de 1TB e ser da Terabyte, o que talvez seja um atrativo aí para os clientes que confiem já na marca, né, no pós-vendas dela, da loja, mas falando da parte técnica, ele fica um pouco para trás sim, tá? Principalmente quando se fala do processador. O Aveo Storm IBS tem exatamente o mesmo processador e acaba entregando mais performance. E a decisão das memórias serem single channel, cara, pode fazer sentido para quem já compra o Note pensando no upgrade. Mas de novo, para quem comprar esse Note e não quiser mexer nele, não tá querendo fazer upgrade, ou não sabe, não tem a confiança para desmontar o notebook, né? Você tá penalizando elas porque a performance vai ser abaixo do que se ele tivesse vindo já em dual channel. Agora sim, né? Um ponto positivo que a gente pode tirar disso é que a Super Frame é mais uma marca aqui no nosso universo de notebooks gamers. Estamos precisando aí de mais variedades, né? E eu espero que eles tragam aí modelos também de outras linhas, né? De repente, modelos mais high-end, modelos abordando a galera de entrada mesmo, com uma 3050. Então, eu fico no aguardo para ver se a Terabyte vai trazer mais novidades para cá. E ó, para vocês ficarem sabendo das novidades ou se vocês querem entrar em promoção, nosso site, né? benchpromos.com, a gente sempre vai avisar por lá ou através dos nossos grupos de promoções. Vou deixar os links todos aqui na descrição. Mas ó, antes de fechar o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse notebook. Vocês curtiram? Se vocês curtiram pelo menos o vídeo, não se esquece, deixe o seu gostei. Vejo vocês no próximo então. Até mais. Valeu!